Olá, eu sou Eutímio Carvalho e obrigado por estar aqui assistindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Sou muito grato por toda a atenção que tem nos dado. Na história de hoje, você vai conhecer uma família que se mudou para uma nova casa. No entanto, aquele lugar guardava segredos além da imaginação. Ele e seus filhos avistaram criaturas noturnas que não eram desse mundo. Meu nome é Benedito, mas meus amigos me chamam de Bené. O que eu vou contar para vocês já tem algum tempo que aconteceu. Foi no ano de 2007, em uma fazenda localizada perto do povoado chamado Malhada, que fica na zona rural do município de Saboeiro, no interior do Ceará. Certo dia, no final da tarde, quase na boca da noite, eu estava voltando de uma fazenda para casa. Estava montado em uma bicicleta e pedalava pela estrada de terra batida. Muita poeira levantou quando passou por mim um carrão. Essas caminhonetes modernas, quando passou por mim, eu não consegui ver mais nada. Parei um pouco, esperando a poeira baixar, e quando reparei, tinha um homem alto, com óculos no rosto, parado junto ao carro com a porta aberta e olhando para mim. E eu pensei, que diabos é isso? O que é que esse homem quer comigo? Eu continuei pedalando e quando estava na base de umas 10 braças, o sujeito falou: "Bené, meu amigo, tudo bom?" Na hora eu nem conheci, mas depois de olhar bem, eu disse: "Misericórdia, quanto tempo, meu amigo!" Eu tinha reconhecido, era o meu amigo Fabinho. Estudou junto comigo por vários anos, mas quando a gente terminou a 8ª série, a sua família foi embora para Fortaleza e desde então eu nunca mais tinha visto. Aquela foi uma surpresa muito agradável, pois eu cresci e pode-se dizer que foi na casa dele. Dona Letícia era como se fosse a minha mãe e ele também não saía lá de casa. Ele estava de roupas boas, nem fez cerimônia, me deu um abraço apertado e me jogou para cima. Ainda brincou perguntando se os meus cambitos nunca iam engrossar. Nem parece que a gente ficou 20 anos sem se encontrar. Mas depois da emoção do encontro, ele me mandou colocar a bicicleta em cima do carro e me levou para a cidade. Durante o trajeto, a gente foi conversando, relembrando histórias de quando ele morava na nossa cidade. E quando chegou na minha casa, ele também não fez cerimônia. Foi entrando, embocando para a cozinha, aproveitando e jantando com a gente. Ele puxou pela memória e também se lembrou da minha esposa Gabriela. Ficamos conversando, dando risada e lembrando da época da escola. Durante a conversa, ele me falou que comprou um pedaço de terra no município e não pretendia morar lá. Estava investindo em uma fazenda e que achou as terras baratas e viu ali uma boa oportunidade de negócio. Perguntou com quem eu trabalhava e eu falei que vendia o dia fazendo serviços que aparecesse. Ele então deu uma risada e me falou: "Você não quer trabalhar para mim, não?" Eu perguntei qual era o serviço. Ele me falou que precisava de alguém de confiança para tomar conta da fazenda. Ele me pagava o salário e eu ainda ganharia uma comissão quando a fazenda começasse a produzir. Como eu morava de aluguel e ainda tinha que pagar água e luz, vi ali uma oportunidade que caiu do céu. Pois eu iria para a fazenda, teria emprego fixo e nem precisava me preocupar com algumas despesas. Aceitei na hora. Depois da prosa, ele foi para um hotel. E no outro dia cedo passou lá em casa. A gente foi conhecer a fazenda que ele tinha comprado. Chegando lá, percebi que estava precisando de uma boa reforma, mas com dinheiro ficaria um brinco. Na fazenda tinha uma casa velha ainda de pé, um curral, a energia passando dentro do terreno e uma parte com riacho cortando a fazenda. Fabinho me disse que ele ia mandar arrumar a casa o mais breve possível, colocar energia e puxar a água do riacho.
Quando estivesse tudo pronto, eu me mudaria para lá e as outras coisas a gente fazia depois. Em menos de um mês, a casa estava toda reformada. Ainda fez um banheiro na parte de dentro, colocou energia e fez uma caixa d'água que a gente enchia com a água do riacho. Depois de tudo pronto, peguei a mulher e os meninos e fui morar na fazenda. Como o Fabinho tinha suas obrigações lá na capital, ele só vinha uma vez por mês. Nesse tempo, construiu a casa da sede, reformou cercas, plantou capim, comprou alguns animais de criação e ainda fez algumas plantações. A vida nunca foi tão boa comigo, pois era tudo o que eu queria. Mas depois de um ano, a tranquilidade terminou. Foi quando descobri que naquela casa aconteciam coisas estranhas, que com certeza não eram desse mundo. O meu filho mais velho, chamado Roberto, que na época tinha 10 anos, não era muito corajoso. Volta e meia, acordava tendo pesadelos e só conseguia dormir novamente no meu quarto. Porém, o mais novo, que tinha 8 anos, nunca foi de dar trabalho. De um tempo em diante, Roberto começou a acordar chorando e falando que as paredes estavam pegando fogo. Como ele tinha essas coisas, nem eu e nem a mãe dele importava. Apenas o chamava e ele pegava a coberta e já tinha um colchão no nosso quarto. Ele deitava no pé da cama. Só que quem começou a acordar chorando e falando a mesma coisa foi Enéas, o mais novo. Aquilo era muito estranho. Então eu e Gabriela sentamos com eles e conversamos para tentar entender o que realmente estava acontecendo. Roberto, com a voz de choro, começou a dizer: "Pai, mãe, eu não estou mentindo. Quando apagam as luzes, a gente dorme e acorda com uma quentura. E quando olha para a parede da janela, ela fica com a roda de fogo. Mas quando a gente chama vocês, acende a luz, então ela desaparece." Eu falei que aquela noite eu iria descobrir que marmota era aquela. Mais tarde, quando eles dormiram, eu os coloquei na cama e nem fui para o meu quarto. Fiquei na sala assistindo televisão e esperando para ver se acontecia alguma coisa. Devido ao cansaço do dia de trabalho, eu acabei cochilando e depois acordei com os gritos dos dois. Levantei correndo e quando cheguei no quarto, tive a impressão de ver uma luz avermelhada, mas quando acendi a lâmpada, estava tudo normal. Mesmo assim, eu coloquei a mão na parede e senti que realmente ela estava bem quente. Fiquei encafifado com aquilo, fiz uma experiência, deixei a luz do quarto acesa e eles dormiram tranquilamente o restante da noite. No outro dia, conversando com alguns dos homens que trabalhavam comigo na fazenda, um que se chamava Domingos, me disse que devia ser coisa de menino, e o calor da parede era porque ela tomava o sol da tarde inteira e esquentava mesmo. De certa maneira ele tinha razão, mas seu Nelson, que era bem mais velho que a gente, ficou calado. E depois de um tempo falou: "Sabe, seu Bené, isso aí é coisa ruim. Pode levar a sério. Teus meninos não têm precisão de mentir. E eu acredito que é alguma coisa que está acontecendo." Eu fiquei na dúvida. E naquela noite deixei a luz acesa e nas noites seguintes também. Graças a Deus, meus meninos ficaram em paz e não acordaram mais vendo coisas. Eu já estava até me esquecendo desse assunto, quando em uma noite acordei com um choro. Eu pensei que fosse Roberto e falei: "Que foi, meu filho? Viu alguma coisa? Vem aqui para o meu quarto." Mas ninguém respondeu. Então eu levantei e quando olhei os dois, eles estavam dormindo. Aproveitei que estava em pé e fui ao banheiro. Lá dentro escutei o choro, então percebi que esse choro vinha do lado de fora, como se fosse alguém no terreiro em frente à casa. Corri até a sala. Quando acendi a luz da varanda, olhei pelo vidro da porta e não tinha ninguém. E também o choro havia desaparecido. Voltei para a cama e falei com Gabriela sobre o que eu tinha escutado. Ela me perguntou se eu tinha certeza que o choro foi de menino.
falei que sim, mas ela me falou que poderia ser os gatos e pensando bem, tem hora que o gato faz cada barulho estranho que mete medo em qualquer pessoa. Realmente, existe essa possibilidade e naquela noite eu não ouvi mais nada. No dia seguinte, seu Nelson me perguntou se as coisas estavam bem. Eu falei que sim, foi só deixar a luz acesa que os meninos nunca mais acordaram chorando e dizendo que a parede estava pegando fogo. Como ele tocou no assunto, eu falei sobre o choro que eu havia escutado. Ele pensou e depois disse: Bené, tem coisa aí nessa casa. Seu Domingos foi logo dizendo que não tinha nada, que era só imaginação e, sinceramente, eu estava mais para acreditar em Domingos do que em seu Nelson. Alguns dias depois, faltou energia elétrica devido a uma chuva forte e assim a minha casa ficou em total escuridão. Ainda era cedo, por volta das 8 horas da noite. A chuva já tinha passado. Eu e Gabriel ficamos na varanda, olhando as belezas da noite do sertão. O lampião iluminava dentro de casa e de repente olhei para um pé de umbu que fica a cerca de uma tarefa da casa. Já dentro do pasto, eu vi como se fossem uns meninos brincando debaixo dele e, surpreso, falei: esses meninos não têm juízo, não é? Olha lá, Gabriel, os dois vadiando na lama. Eu vou dar um couro que eles vão aprender. Onde já se viu uma coisa dessas? Eu fiquei em pé, tirei o cinto da calça e gritei: passa para dentro agora, seus moleques. Se eu for aí, cada um vai ganhar uma lapada de arrancar o sangue. Nessa mesma hora, escutei uma voz vindo de dentro da casa falando: o que é, manhã? Que pai está dizendo? Quando olhei para dentro, os meninos estavam sentados no chão da sala, jogando dama. Como eles estavam atrás do sofá, eu não havia visto. Naquela hora eu me benzi e olhei novamente para debaixo do pé de umbu. As duas criaturas ainda estavam lá. Passei para dentro, tranquei as portas, fiquei calado, pois não sabia o que fazer. O tempo foi passando e comecei a escutar risadas e passos rápidos em volta da casa. De vez em quando ouvia batidas nas portas e janelas e também as paredes que estavam esquentando. Os meninos começaram a chorar de medo. Gabriela pegou um terço, correu até um altar que ela tinha para acender uma vela para a santa e começou a rezar. Como lá fora estava escuro, eu não consegui ver direito, mas pelo pouco que eu vi pelo vidro da porta, o que estava lá fora parecia ser do tamanho de uma criança. Não sei se foi um milagre, mas a luz voltou. E quando isso aconteceu, acendeu a luz da varanda. Por uma fração de segundos, foi possível ver que realmente as criaturas tinham forma de criança, mas os olhos eram 2 buracos negros. Acredito que aquelas coisas não suportavam claridade, pois deram um grito, o mais horrível que eu já escutei em toda a minha vida, e depois desapareceram. Na dúvida, peguei Gabriela, os meninos, coloquei no carro e saí dali. Fui bater na casa do meu pai lá na cidade. No outro dia eu voltei para o trabalho e contei tudo para seu Nelson. Ele me disse que já desconfiava e acreditava que enquanto a casa ficou abandonada, as criaturas tomaram posse e que agora elas só queriam o lugar de volta. Ele me falou que conhecia uma pessoa que entendia desse assunto e que ia ver se ajudava. Na semana seguinte, o amigo dele veio até a fazenda e fez umas coisas parecendo um ritual. Colocou um negócio parecendo sal em volta da casa e amarrou uns pedaços de pano na cerca e na porteira. Perguntei quanto era o serviço. Ele disse que não cobrava nada, mas se eu quisesse de livre vontade dar um agrado, ele até que aceitaria. Porém, ele só iria receber depois de algum tempo, caso as coisas não voltassem mais. Eu contei tudo isso para Fabinho e realmente as coisas não voltaram. Na dúvida, Fabinho falou que daquele dia em diante era para deixar as luzes da casa da sede acesas, pois ele ficou com medo das criaturas, apenas mudar de endereço.
Passado alguns meses, não teve mais nenhuma manifestação e Fabinho mandou dar 2 cabras para o rapaz que fez o serviço. Ele ficou contente por demais e, graças a Deus, nunca mais apareceu nada aqui na fazenda. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.